A Coreia do Sul é o país com o índice de natalidade mais baixo do mundo e pode, segundo algumas previsões mais pessimistas, estar caminhando para a própria extinção. Isso mesmo sendo um país de 52 milhões de habitantes, com índices de educação e desenvolvimento invejáveis. A Agência Oficial de Estatística Sul-Coreana anunciou recentemente que a taxa de fecundidade, ou o número de filhos estimado para cada mulher sul-coreana em sua vida reprodutiva, caiu para 0,72. É o índice mais baixo já registrado na história do país. A queda da natalidade e a mudança do perfil populacional são questões discutidas em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. O motivo principal é econômico. O desafio é manter uma população economicamente ativa em tamanho suficiente para sustentar os crescentes custos de saúde e aposentadoria com a população idosa. Mas em lugares como Japão e Coreia do Sul, o dilema já é considerado uma emergência nacional. A Coreia do Sul, aliás, é o único país da OCDE, a organização conhecida como Grupo dos Países Ricos, com uma taxa de nascimentos inferior a 1 filho por mulher, menor até mesmo que a taxa japonesa. Se essa tendência continuar, daqui a 50 anos, metade da população da Coreia do Sul terá mais de 65 anos de idade, enquanto o contingente em idade economicamente ativa será a metade do que é hoje. O percentual das pessoas aptas ao serviço militar obrigatório vai ter encolhido em 58%, o que criará um desafio também para a defesa do país, que vive em constante tensão com a Coreia do Norte. E nesse ritmo, a população total no ano de 2100 terá a metade do tamanho atual. Mas o que explica essa tendência? A correspondente da BBC na Coreia do Sul, Jim Mackenzie, viajou pelo país em busca de respostas e encontrou mulheres pouco dispostas a terem filhos. Esta é a Ye-jin, uma produtora de TV de 30 anos que mora sozinha nos arredores de Seul. Nem ela, nem suas amigas pensam em se casar ou em virar mães. Ye-jin faz uma típica jornada de trabalho sul-coreana. Trabalha 9 horas por dia, 6 dias por semana, fora as horas extras. 저는 노동을 좋아하거든요. 근데 한국에서는 노동이 어려워요. 일상이고 주말에는 진짜 링거 맞고 누워있는 정도로 삶을 유지해야 되는. Ye-jin sabe que isso terá um impacto no futuro do país. Ela até brinca dizendo que os sul-coreanos estão caminhando para a extinção, porque não estão procriando. Mas ela e suas amigas, também solteiras e sem filhos, não acham que seja sua responsabilidade resolver o problema. The next generation, Yeah. okay. I believe next generation. Num mercado de trabalho extremamente competitivo como o sul-coreano, muitas mulheres sentem que precisam escolher entre ter uma carreira e ter uma família. E as que mesmo assim decidem ter filhos, dizem ter medo de não conseguir mais voltar a trabalhar, porque as jornadas são muito longas e as empresas exigem constante atualização e aperfeiçoamento dos profissionais. O motivo é que elas já partem em desvantagem. Entre os países da OCDE, as mulheres sul-coreanas são as que têm o maior grau de qualificação educacional, mas também as que sofrem com a maior disparidade salarial em relação aos homens. E existem outras questões relacionadas à fecundidade que começam a ser analisadas por economistas populacionais. Uma delas são as normas sociais. Um grupo de economistas dos Estados Unidos e da Alemanha argumentam que pais tradicionalmente pouco cooperativos são um dos fatores que puxam as taxas de natalidade para baixo em países desenvolvidos. Esses economistas afirmam que nessas sociedades de alta renda, quando o esforço de se criar um filho não é bem distribuído entre o casal, a probabilidade de se ter um segundo filho é menor. A Coreia do Sul parece se encaixar bem nesse perfil. Pesquisas mostram que os homens sul-coreanos fazem menos de 1/3 das tarefas domésticas, e os cuidados com os filhos costumam recair sobre as mulheres. Veja só, tanto homens quanto mulheres sul-coreanas têm direito a 1 ano de licença depois que seus filhos nascem, recebendo em torno de 80% do salário. Mas só 7% dos novos pais tiraram licença paternidade em 2022. Em comparação com 70% das mães. O que mostra que não basta apenas existir a licença paternidade, se ela não for de fato incorporada à cultura do país. Agora, um outro ponto interessante que vem sendo bastante discutido: os crescentes custos relacionados à criação de um filho, incluindo moradia e educação. Mais da metade da população sul-coreana mora em Seul ou nos arredores da capital, onde o preço médio de um apartamento dobrou entre 2017 e 2022. E embora o ensino básico seja público e gratuito na Coreia do Sul, é comum que crianças a partir dos 4 anos frequentem aulas particulares,
de matemática a inglês, de música a taekwondo. A correspondente Jean Mackenzie explica que numa sociedade tão competitiva como a sul-coreana, isso é visto como uma forma de garantir o sucesso profissional futuro dessas crianças. Uma pesquisa de 2022 apontou que 98% dos pais sul-coreanos pagam por cursos extracurriculares para os filhos, e a maior parte deles considera isso um fardo financeiro. Mas é preciso colocar a questão financeira em perspectiva. Isso porque a Coreia do Sul já gasta centenas de bilhões de dólares em subsídios para pais e mães, justamente na tentativa de estimulá-los a terem mais filhos. O país oferece desde ajuda de custo para as despesas relacionadas ao parto e à fertilização in vitro, até pagamentos mensais para pais com crianças pequenas. Quem tem bebê de até 1 ano, por exemplo, recebe $500 por mês. No âmbito local, Seul anunciou recentemente um programa bilionário próprio, que inclui subsídios para empresas que tiverem políticas familiares e ajuda de custo para que pais queiram contratar babás. Mas as baixíssimas taxas de natalidade mostram que até agora esse tipo de estratégia tem tido pouco impacto em convencer as famílias a terem mais filhos. Women here still feel they have to make a choice between whether they have a career or whether they have a baby. They just do not feel that it is possible to do both. Also, women are still expected to do the majority of the childcare. So with women here becoming increasingly highly educated, they are now choosing to prioritise their work over this more traditional role of being a wife or being a mother that society still demands of them. Recentemente, o presidente Yoon Suk-yeol admitiu que os subsídios nacionais não têm funcionado como esperado e afirmou que a Coreia do Sul se tornou, entre aspas, excessivamente e desnecessariamente competitiva. Ele disse que pretende abordar a questão da baixa natalidade como um problema estrutural. Agora resta saber como isso vai se traduzir em políticas públicas. Em dezembro de 2023, o ministro da Justiça, Han Dong-hun, defendeu a ideia de o país receber mais imigrantes para evitar, nas palavras dele, o destino de ser extinto por conta de uma crise populacional. Bom, por hoje eu fico por aqui. Fique de olho em mais vídeos no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada pela audiência e até a próxima!